pedir para que você fique de pé, para que a gente faça a leitura da palavra do Senhor. 1 Pedro 1 a 9. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nesse momento apresentamos esse texto que foi lido. A gente sabe, Senhor, que essas palavras elas não terão nenhum sentido se o Teu Espírito Santo não abrir a nossa mente e não iluminar o nosso entendimento para que ela possa nos transformar. Nós cremos no Teu poder e por isso estamos aqui, crendo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. No nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, queridos. Ninguém estava entendendo Jesus. No período em que ele andou aqui entre nós, as pessoas, elas estavam interpretando erroneamente os seus sinais e a sua palavra. Alguns até entendiam parcialmente, mas não na totalidade, aquilo que ele era, ou seja, o Messias de Israel. A esperança messiânica no Antigo Testamento vinha desde os tempos de Moisés, passando pelos profetas, chegando aos salmistas, e naquele período que nós estudamos, que foi o período pós-exílico, essa esperança ela se tornou ainda mais presente. A gente precisa se lembrar que a nação, nessa época, ela estava destruída, e toda a expectativa de reconstrução da nação de Israel pairava sobre a chegada desse homem, que seria alguém extraordinário. Eles achavam que ele seria um grande rei, alguém que transformaria Israel num império talvez até maior do que o próprio Império Romano. Quando Jesus ele surgiu fazendo aqueles milagres, todos, as pessoas lá em Jerusalém, na Judéia em geral, eles disseram assim: é ele, tenho certeza que é ele. Inclusive os próprios fariseus, eles no começo, eles acreditaram que Jesus era o Messias. Mas, amados, não demorou para que eles se escandalizassem com a mensagem que Jesus pregava, porque apesar dos sinais, Jesus ele não se amoldava às expectativas messiânicas que aquele povo tinha. Naquela época, cada um interpretava o ministério de Jesus segundo as suas próprias expectativas. Os próprios discípulos, eles fizeram o mesmo. Eles viram que Jesus não era algo ordinário. Eles viram que Jesus era o Cristo,
os discípulos, eles caminhavam ao lado do mestre. Eles testemunharam coisas que nem mesmo a multidão chegou a ver. Essa é a verdade. E os discípulos tinham a certeza disso. Os discípulos, por exemplo, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus acalmar a tempestade, e eles viram também, queridos, algo que ninguém que estava próximo a Jesus viu, a não ser Pedro, João e Tiago, que foi a transfiguração. E essa visão particular dava a eles um indício de que de fato Jesus era o Messias. Mas algo inesperado aconteceu nessa trajetória messiânica. Jesus, entre aspas, ele não venceu. Ele foi capturado. E naquele momento, os seus discípulos, eles fugiram. Mas por que eles fugiram se eles prometeram lutar? Talvez eles esperassem que o mestre fosse enfrentar aqueles soldados com o poder de sua palavra. Pedro, ele chega a reagir, desembainhando a espada e atacando os soldados, mas ele foi repreendido por Jesus, que por vontade própria se negou a lutar. E os discípulos, antes tão esperançosos no Messias, fugiram. Pedro, que ainda tinha uma personalidade muito forte, continuou seguindo Jesus, mesmo de longe, até que ele o negou 3 vezes. E a partir de então, na crucificação, veio a decepção generalizada. Durante 3 dias, os discípulos, aqueles que criam que Jesus era o Messias, eles ficaram amargurados, porque o seu mestre, o Messias, ele foi derrotado. Então, eles receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Várias pessoas viram e creram. Mas, conforme a gente leu no Evangelho de Marcos, os discípulos, a princípio, eles foram incrédulos com aquela notícia. Era informação demais para a cabeça deles. Eles só creram quando eles pessoalmente encontraram com o Cristo ressurreto. Conforme nós vimos em Marcos, até a ressurreição, o coração desses apóstolos estava endurecido. Eles ainda não conseguiam crer nem entender a mensagem de Cristo. Mas, a partir desse momento, houve uma transformação, houve uma mudança no pensamento desses homens. Quando eles viram Jesus diante deles, vivo, em pé, diante dos seus próprios olhos, eles se lembraram que ele havia prometido que ressuscitaria. E de repente, queridos, como fala a expressão, parece que cai uma ficha, no entendimento deles, na cabeça deles, há uma mudança completa nos apóstolos. E a partir daí, nós vamos ver no livro de Atos, uma mudança completa neles. Eles se comprometeram definitivamente com a mensagem de Cristo, e a palavra e os sinais de Jesus seguiram estes mesmos, vou usar uma expressão, esses mesmos fujões, ou esses mesmos ex-fujões, e algo inimaginável aconteceu. Aqueles homens covardes se entregaram a Cristo até a morte. Houve uma transformação no pensamento dos apóstolos, na maneira como eles enxergavam o reino de Deus. E é sobre isso, queridos, que eu vou falar nesse domingo. É sobre a nova visão dos apóstolos a respeito do reino. Queridos, essa carta, ela é considerada uma carta geral. Ela não é dirigida a uma pessoa ou a uma igreja específica, mas sim a várias igrejas de uma determinada região. A gente vê isso no versículo 1, quando o apóstolo Pedro diz o seguinte: aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Ou seja, era uma carta direcionada a vários irmãos de uma determinada região, do lugar chamado Ásia Menor.
O apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta quando ele estava em Roma. E vocês se lembram que nós tratamos no nosso estudo devocional que o evangelho de Marcos, que era discípulo de Pedro, foi escrito aos romanos. Então a gente vê aí uma conexão do apóstolo Pedro com esse povo, né? E agora esse Pedro, que tem a sua mente renovada, não é mais a mesma pessoa, que não se amolda mais aos maus desejos de outrora, como ele fala nessa epístola, no capítulo 1, versículo 14, ele vai ensinar alguma coisa importante para estes irmãos de Roma. E o ensino de Pedro é que na conversão, o crente recebeu em Jesus uma herança. Olha o que ele fala no versículo 3 e no versículo 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ou seja, aqueles que foram regenerados na conversão, aqueles que se tornaram nova criatura, estes têm o direito de receber uma herança. Queridos, mas que herança é essa que o apóstolo está nos dizendo? Em 2018, uma mulher chamada Barbara Smith, ela morreu. Ela havia herdado nada mais, nada menos do que 1 bilhão e 400 milhões de dólares do seu marido, que havia morrido em 2009, né? Esse dinheiro vai ser mais ou menos o que eu vou deixar para a Gláucia, para o Senhor me chamar. Ela morreu, queridos, de câncer de mama, né? E nos últimos 5 anos, ela não recebeu a visita de nenhum dos seus 6 filhos. Eles estavam esperando para ouvir o testamento assim que ela faleceu. E aí, queridos, eles descobriram que a sua mãe, ela havia deixado todos os seus pertences para o cachorro dela, né, esse 1 bilhão de dólares, incluindo 7 casas, mais 40 carros e mais um iate de 120 mil pés de comprimento. E ela ainda disse o seguinte: tudo deve ser queimado até o chão se os meus filhos egoístas e inúteis tentarem contestar a minha decisão. Robert Smith, que era o filho dela, disse que a sua mãe era malvada, maliciosa e insuportável. E aí ele complementa dizendo: paramos de visitá-la porque a velha bruxa era diabólica. Amados, que situação terrível, né? Num dia eles tinham tudo, no outro eles não tinham nada. Eles foram deserdadas por uma bruxa, né? Aqueles filhos que eram inúteis e egoístas foram deserdados por uma velha bruxa, conforme eles se acusavam, né? Essa herança não foi recebida por aquelas pessoas. Um dia eles se achavam milionários, bilionários, no outro dia eles simplesmente não tinham qualquer dinheiro. A verdade é que essa herança prometida, ela não é nada material, queridos. Essa herança que o apóstolo Pedro nos diz não é como essa herança dessa família. Afinal, essa bênção que o crente ele está para receber, ela não perece, ela não pode macular-se, ela não pode perder o valor, ela não pode ser transferida para qualquer outra pessoa. Ou seja, essa é uma herança imaterial. Então, ela não é como um carro, ela não é como uma casa, ela não é como um iate, ela não pode ser qualquer propriedade material ou qualquer riqueza monetária. Não é nenhuma bênção que possa ser desfrutada nessa vida, porque tudo aqui nessa terra vai envelhecer. Muitas pessoas têm pregado que Deus quer te dar uma herança, que Deus tem algo para a sua vida, que Deus tem bênçãos infinitas para a sua vida, mas essas bênçãos
são apenas promessas transitórias, coisas que vão envelhecer, coisas que são diferentes daquelas citadas pelo apóstolo Pedro nesse texto. Mas não é sobre isso que o apóstolo está pregando. Qualquer coisa que Deus possa te dar hoje, qualquer coisa que você possa estar esperando, tudo será transitório, porque nós não estamos na eternidade, nem nossos corpos durarão para sempre, e nem as bênçãos que Deus nos der hoje durarão para sempre também. Isso, queridos, porque nós vivemos no tempo, e tudo o que está no tempo está fadado a desaparecer, está fadado a enferrujar, está fadado a morrer. Queridos, não é que você não deva pedir coisas a Deus. Nós podemos pedir, nós podemos orar, mas não coloque toda a sua expectativa em coisas que um dia elas desaparecerão. Ainda que Deus possa vir a satisfazer o maior dos seus desejos, essa bênção um dia envelhecerá. Essa é a grande verdade. No entanto, o que Pedro está dizendo é: há uma bênção muito maior aguardando os eleitos. Queridos, e que bênção é essa que nos foi prometida? Se formos ler Hebreus capítulo 11, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos a resposta. O texto nos diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, para quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O texto nos diz que Jesus é herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Jesus. Ele é o Criador, é herdeiro do universo. Tudo que foi feito por causa dele. Tudo o que existe no universo pertence a ele. O que isso significa é que a nossa herança é muito maior do que qualquer coisa que você deseja hoje ardentemente no seu coração. A sua herança é muito maior do que um carro, do que uma casa, do que uma aposentadoria, ou seja lá o que for. Essa é uma grande realidade, porque é a Bíblia nos falando. Ou cremos ou não cremos nela. Essa é uma promessa para cada um de nós. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o nosso quinhão, preocupados com pequenas coisas do nosso dia a dia. Lembre-se que há coisas muito maiores reservadas para cada um de nós, e você vai herdá-las. E isso porque em algum momento nós fomos adotados na nossa conversão. A adoção em Cristo Jesus nos deu essa herança. Pare para pensar sobre isso. Você é herdeiro com Jesus Cristo. Mas, queridos, a nossa herança não é só essa bênção, o universo será dos remidos, mas não é só essa bênção, que já seria muito bom, né? Hoje, olhando o que eu tenho na minha conta bancária, imagina, eu sou herdeiro do universo, não sou herdeiro de um grande prédio, ou de uma grande fazenda, ou de um país chamado Brasil. Eu sou herdeiro do universo, nós somos. Mas não é só essa herança que o texto está nos dizendo. Há uma coisa ainda muito melhor e muito mais importante do que isso. Nós vamos também herdar o direito de estarmos ao lado do Pai, de novo, estarmos ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos convidados a herdar o mesmo status de Cristo, o direito da presença de Deus
quando isso se consumar na sua volta. Você e eu não vamos ficar escanteados, do tipo, eu já salvei vocês, agora vá para o canil, fique lá quietinho. Deus não vai nos tratar como Ele tratava os nossos cachorros, por exemplo, né? Nós construímos um belo canil para os nossos cachorros, todos eles morreram, né? Ficava aquele canil vazio, sempre que vai uma visita lá, a gente oferece o canil de brincadeira, né? Ó, tem um lugar ótimo para você ficar aqui, um canil novinho, né? Para você ficar se você quiser. Não é isso que Deus está fazendo, está nos prometendo. Ele está dizendo que nós temos direito à sua presença. Nós somos família de Deus. Isso é tão importante, queridos, tão especial, que fez com que o Senhor enviasse o seu próprio Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter direito a essa herança. Veja o quão especial é essa herança para nós. Com base nisso, eu gostaria de fazer algumas aplicações importantes nessa manhã. Eu queria, irmãos, dizer que assim como os apóstolos que mudaram o entendimento sobre o reino após a ressurreição, nós também, após a nossa conversão, o entendimento de que a ressurreição é verdadeira, nós precisamos mudar a nossa compreensão do reino de Deus. A nossa pátria não é aqui, a nossa vida não é aqui. Nós não podemos colocar toda a nossa expectativa aqui nesse mundo que é finito. Imagine que todo o seu esforço, seu trabalho, seu estudo, seus bens, seus $1 bilhão, conforme aquela mulher tinha, tudo isso vai ficar por aqui. Se você foi rico ou foi pobre, isso não terá a mínima importância para você. Os reis egípcios, queridos, eles construíam aqueles mausoléus maravilhosos, né? E depois eles começaram a construir até pirâmides. E as pirâmides e aqueles mausoléus, eles eram tão grandes porque eles serviam para, após a morte do rei, do faraó, para ele ser colocado lá, e ele era colocado com todos os seus tesouros, porque eles acreditavam que eles levavam isso para outra vida. As riquezas, mas não só isso, as pessoas, os seus servos também eram colocados na tumba, vivos. A tumba era fechada e eles eram colocados lá para que ele pudesse servir o faraó na sua vinda depois da morte, né? Mal eles sabiam que de fato não importava, porque todo aquele tesouro que ele deixou guardado, né, que eles deixaram guardado naqueles mausoléus gigantes, naquelas pirâmides, eles foram roubados pelas pessoas e eles não levaram nada para a outra vida, irmãos. Essa é uma questão que é importante, mas apesar de não levarmos nada para o túmulo, a Bíblia nos diz que você é herdeiro, que você vai herdar esse universo. E sabe por quê? Porque esse universo pertence a Jesus Cristo. Você vai viver para sempre. Você será acolhido como filho de Deus. Você viverá em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você vai viver para sempre em comunhão com aqueles que você ama, mesmo aqueles que já partiram e estão na glória. Tudo isso é uma promessa que o Senhor nos fez. Essa é a sua herança, essa é a sua esperança. Assim, nós precisamos viver a nossa vida. Então, quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, quando o desemprego vier sobre a sua vida e sua autoestima estiver baixa, quando a sua família não andar como deveria, quando você também for perseguido no seu trabalho, quando estiver passando por uma luta espiritual, quando você estiver passando por lutas e dificuldades, mantenha-se firme. Nós temos uma esperança e a nossa esperança é a nossa herança. Foi por isso que Jesus Cristo ressuscitou, para nos encher de esperança, para nos dizer que mesmo que a sua vida não seja perfeita, mesmo que seus sonhos não tenham se realizado, mesmo que um dia nós não encontremos a felicidade plena aqui na terra, nós não pertencemos a esse lugar. Nunca se esqueça disso.
Nunca se esqueça disso. Nós somos peregrinos aqui, queridos. Então, vamos viver nessa terra como cidadãos do reino. Vamos amar o nosso próximo. Vamos buscar a mansidão. Vamos perdoar a todos. Vamos bendizer aqueles que nos amaldiçoam. Vamos viver como Jesus viveu. Ele passou por aqui, mas hoje ele está à destra de Deus. E a presença de Deus nos aguarda. Então, viva com essa esperança. Viva essa expectativa. E lembre-se do seguinte: por maior que seja a dificuldade ou a luta, ou por maior que seja a bênção que você desfruta no dia de hoje ou vai desfrutar no futuro, nada se comparará à herança que o Senhor guardou para você. Uma herança que não vai se corromper, que não vai ficar velha, que não vai perder o valor, porque ela é assegurada pelo nosso Deus e Pai, aquele que enviou o Filho dele na cruz do Calvário para viabilizar a sua herança. Tenha essa esperança no seu coração, não desista jamais, seja qual for a circunstância que você possa estar vivendo. O Senhor abençoe essa mensagem. Vou chamar os músicos aqui à frente. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. Eu vou orar ao Senhor.